Pois é, meus amigos, hoje é dia 29 de junho, estamos aqui em nosso condomínio da praia. Hoje eu vim aqui só para ver como estava o apartamento, também para resolver algumas coisas administrativas em relação à troca da titularidade da energia, que eu ainda não consegui. Então tive que vir aqui para tirar foto do medidor, etc. Então aproveitei e passei o dia aqui, né? Teve o jogo da seleção, como dá para ver aqui, né? Tem algumas pessoas ali. Foi um jogo muito bom da seleção, inclusive. O Brasil ganhou de virada, um jogo espetacular. Voltei a acreditar aqui na seleção. Pois é, meus amigos. A gente já está de saída agora, porque eu vou voltar. E vocês me acompanham aqui. Nosso passeio de hoje. O registro desse dia, que não vai ficar para o limbo, para o esquecimento. Veja só como é que está o tempo lá no Santa Maria, naquela névoa ali. Que eu não sei se é neblina, não sei se é chuva, enfim. E pra cá um pouco mais da Aruana, né? As outras ruas aqui adjacentes. Vamos lá. Pois é, meus amigos. Estamos aqui já em nosso veículo aqui. Aproximadamente 4h30 da tarde. Vou fazer uma parada. A primeira parada vai ser para comprar um lanche. Hoje, dia 29 de junho, como eu já tinha dito, lá em cima, lá no apartamento, na varanda do apartamento, na verdade, né? Teve jogo da seleção. Eu comecei essa Copa do Mundo. Primeiro que eu já não estava gostando da Copa do Mundo pelas coisas absurdas que estavam acontecendo lá, né? No país que está sediando a Copa, né? Aquele império desgraçado, que a gente sabe qual é. E também não estava muito crente na própria seleção brasileira. Então eu já não imaginava que a seleção fosse jogar tão bem. Mas confesso que nos últimos 2 jogos, nos últimos 3 jogos, para falar a verdade, a seleção brasileira está jogando muito bem. E o jogo de hoje foi um jogo bem intenso e emocionante, porque foi o jogo do Brasil, entre Brasil e Japão. O Japão começou fazendo um gol. Então foi um jogo todo tenso. Só no segundo tempo foi que o Brasil fez o primeiro gol. E já na prorrogação foi que o Brasil conseguiu fazer o gol de virada. Nossa, foi realmente uma partida cheia de emoções. E assistir aqui no apartamento, né, no Jardim dos Demônios. Primeira parada vai ser para eu comprar um lanche, né, mais um venenozinho. E a segunda parada vai ser em um condomínio de luxo. Eu comprei, né, um berço portátil seminovo. E aí ficou faltando uma parte. Então hoje eu vou pegar o que está faltando e faço o pagamento para a pessoa que vender. Vou deixar um berço portátil no meu apartamento para quando meu filho for dormir lá já ter a estrutura para ele. Pois é, estamos aqui hoje, esse dia 29 de junho, foi gravado já o 2º episódio do nossa nova série que ainda não estreou, mas já tem 2 episódios, que é a série Guia de Percurso. Essa série, ela começou sendo uma subsérie da série Passeios e Viagens. Mas no dia 1º de maio eu fiz a gravação de mais um guia de percurso, nunca mais eu tinha feito, inclusive. E esse episódio ele foi melhor do que as edições anteriores da subsérie guia de percurso, porque ela foi realmente focada no percurso. Então, o primeiro episódio foi gravado no dia 1º de maio, logo quando o apartamento desalugou aqui. Foi inteiramente na Aruana, a gente passeou bastante aqui, foi uma tarde nublada. E vai ao ar muito em breve, já está na fila aí para ser publicado. E hoje eu gravei um guia de percurso num estilo mais antigo, porém falando estritamente sobre comentários, né? Fazendo comentários sobre o percurso. Eu vim de lá do bairro São José, passando pela Avenida Beira-Mar, né, ali, e vindo pela Milício Machado, entrando aqui. Vou fazer essa pausa e depois a gente volta para cá.
Já estamos de volta aqui ao nosso veículo. Demorou um pouco o caixa lá, que tem um problema no caixa. Saí daqui também, encontrei um primo que mora aqui na Aruana. Conversei por alguns minutos e já estamos indo para a nossa parada. A gente vai até o centro, só que dessa vez não é um guia de percurso, sim um passeio livre, feito aqui com o nosso aparelho secundário na resolução 4K. Vamos por aqui, ó, dar um passeio aqui a mais pelo nosso bairro Aruana. Vamos por aqui, né? Já vamos sair em uma das ruas aqui pra gente pegar o nosso destino. Pois é, meus amigos, pois é. Então, eu tô até atrasado, né? Porque já era pra ter chegado lá pra buscar essa. Mas enfim, dia de jogo da seleção. A gente tá passando aqui momento guia de percurso. Inclusive, enquanto dirijo, vou comer o meu lanchinho aqui. E essa rua, ela bom, essa região aqui da Aruana a gente ainda nunca explorou. Interessante, né? Mas saindo aqui direto, sai lá na rodovia dos Náufragos. Demorando aqui a falar porque estou comendo enquanto estou dirigindo. Mas só essa região aqui, a região da Aruana ainda. Aqui na Melício Machado, é o mesmo destino que a gente teria, né? Se fosse por dentro. Vamos pegar essa rótula aqui, converter aqui à esquerda e entrar na Avenida José Vicente de Almeida. Agora a gente está entrando aqui, já terminei de comer. Essa é a Avenida Dr. Silvio de Almeida, que esse cara José Vicente era o nome. Aqui a gente vai passar por uma padaria muito chique, né? Da Mabene. Nunca entrei nessa padaria, mas
muito chique. Poderia ter passado aqui, porém provavelmente o preço do lanche que eu ia comer seria o dobro. E não necessariamente a qualidade seria 2 vezes menos pior. Pois é, a gente vai parar aqui em um desses condomínios de luxo. Esse Quenoa, no condomínio Quenoa. Aqui, entrada, vamos falar com a portaria. Vou fazer uma pausa aqui e a gente continua a filmagem daqui a pouco. E já estamos de volta aqui em nosso veículo. Vamos lá. Aqui, saindo aqui, já peguei o produto. Faltando aproximadamente 4 horas e 56 minutos. E a gente vai terminar o nosso passeio livre e as gravações de hoje lá no bairro São José. Mas como não é guia de percurso, a gente vai falar um pouco sobre assuntos aleatórios e também sobre o percurso, né? Por que não? Hoje foi um dia até sem muitos estresses, né? Não me deparei com ninguém desagradável quando fui lá quando estava lá no apartamento, né, no Jardim dos Demônios. Aqui, esse lixo aqui do lado de fora, que coisa feia, hein? Nós fizemos uma coisa legal. Bom, aqui a gente está passando pela região a região ainda é a praia de Aruana, que está se caminhando para a região ali da Atalaia. Aqui surgindo prédios novos, não dá para ver. Isso aqui futuramente vai estar cheio de prédios, né? Imagina o preço de um apartamento aqui, né? Um apartamento pé na areia, embora essa praia seja um pouco poluída nessa região aqui da Aruana, mas em tese é um lugar dos sonhos. Há muitos lugares, né, que são bonitos, mas os moradores acabam estragando tudo, né? As pessoas acabam estragando tudo. Lá o Jardim dos Demônios, né, a parte do condomínio que começou a nossa filmagem, um condomínio, apesar de simples, né, de classe média baixa, mas é um condomínio bonito, organizado. Então não deveria ser um lugar tão ruim, né? Porque tem muitas pessoas ali que até não são nem pessoas sem instrução. Tem gente sem instrução também, mas não é a falta de instrução formal que torna a pessoa pior. O que eu acho que prejudica é o desvio de caráter mesmo. Então tem muita gente ali que é até formada na Universidade Federal, né? E que, né, não deveria ter certos comportamentos, mas infelizmente a gente vê esse tipo de coisa bizarra, né? De certas pessoas, certos comportamentos, né, de mesquinharia, de umas fofocas, sabe, de gente desocupada, de gente que não estuda, que não faz nada da vida. Então isso acaba estragando muito, mas tem em todo lugar acontece isso, inclusive, né, nesse condomínio chique saiu também para ter gente desse mesmíssimo nível. Então esse passeio livre hoje, né, como eu já ia dizendo, eu fiz a gravação, eu ia passar por aqui, na verdade eu ia primeiro
passar aqui nesse condomínio para pegar o resto, né, do que estava faltando do berço cortado. Mas eu acabei indo logo para lá, né, para o condomínio de manhã. Aqui é um lugar bem interessante, né? Aqui é um lugar, é um novo point dos ricos. Você vê as pessoas aqui, fitness, né? Muito dinheiro, né? E eu vou pausar aqui porque tem uma ligação aqui, então vou pausar a gravação, depois a gente continua. Pois é, continuei aqui porque tive que parar por causa de uma ligação. Então vamos continuar, né? Vamos ver se tem congestionamentos ou não mais à frente, por causa do horário, né? É possível que a gente acabe se deparando com congestionamentos. Aqui a gente está passando pela região da Atalaia e logo em seguida a gente vai finalizar nessa rua aqui até chegar na Avenida Rotary, e aí a gente entra e inicia novamente, né, na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes até depois a gente mudar, né? Já botei aqui previsão de chegada. Esse negócio é muito bom, né? Desse Google Maps, né? Tem certas coisas, sabe? Às vezes tira a nossa paciência. Enfim. Mais à frente, estou visualizando congestionamento, então eu vou fugir dele. Vou tentar vir por aqui. Eu tô vendo que a coisa não tá muito legal, né? Se esse cara ajudasse, não ficasse na frente, feito um idiota. Provavelmente todo mundo deve estar fugindo do mesmo jeito. É incrível como as pessoas são burras, né? Isso é uma coisa que tira a paciência, inclusive. Por aqui para ver se consigo, mas eu acredito que a coisa tá feia para todos os lados, viu? Essa região aqui, porque é a região da orla, né? É a mesma coisa, não adianta nada. Mas aqui à frente já tem um congestionamento difícil. Infelizmente vamos acabar pegando esse congestionamento. Eu não sei porquê, né? Não tem muito o que fazer não, entendeu? Pra lá também tá congestionado. Vamos mudar, péssimo. E hoje é feriado, né? Então, em tese, não era para ter esses congestionamentos que estão tendo agora, né? Mas peguei um congestionamento aqui. Porque esse período de junho não dá para circular por aqui. Eu não sei se vale a pena arrodear muito e ir para lá para pegar também congestionamento ou já ficar aqui. Não sei, porque aqui realmente tá um trânsito muito ruim. Complicado, né?
Eu realmente não gosto dessa região aqui, dessa época. Eu vou seguir o que o Google Maps está recomendando, né? Vamos ver. Aqui é contramão, cara. Opa. Essa região aqui são umas ruas muito desencontradas, sabe? Muito caóticas, por incrível que pareça. Tem uma parte que é tudo certinho, mas quando chega nessa parte, eu acho que era onde existia alguma, talvez o início aqui do bairro, né? Ele é todo irregular. Aqui estamos pegando um congestionamento aqui na região da Atalaia. Uma rótula aleatória, né? Vamos ver se o Google Maps vai acertar ou se ele vai fazer alguma idiotice, né? Vamos ver se ele realmente vai ajudar. Ele tá me mandando para a Melícia Machado. Ou seja, eu poderia ter pego a Melícia Machado e já tá bem longe daqui. E pior, para variar, mais um congestionamento. Mais um congestionamento aqui. É uma porcaria dirigir aqui, viu? Não sei que merda eu vim fazer nessa porcaria dessa região só pra pegar esse negócio. Não tem nenhuma necessidade de eu estar passando por aqui. Nem vim por aqui nesse período. E andar aqui na Atalaia, Coroa do Meio e adjacências no mês de junho é uma merda. Só presta de dia. Porque de noite é tudo congestionado. Além de a principal da orla ser congestionada, todas as ruas de acesso também são congestionadas. Complicado, cara. Esse carro. E um carro estacionado num lugar que não é, que é proibido estacionar, e o cara estacionou, cara. Mas sinceramente, como é que uma rua dessa é mão dupla? Tem certas coisas que eu fico impressionado. Uma rua dessa ser mão dupla, deveria ser mão única. Quer dizer, eu poderia ter continuado onde estava. Isso mostra que não tem para onde fugir quando se está num congestionamento aqui em Aracaju. A cidade é muito mal planejada. Pois é. Pois é. E eu fico impressionado porque as pessoas demoram tanto travadas aqui. Eu não entendo isso, cara. Muitos congestionamentos são fantasmas, sabe? Assim, é uma pessoa idiota na frente. Enfim. Também tá terminando o jogo, né? Esses NPCs idiotas aí. Esse cara que já poderia ter entrado.
Vamos ver se vamos conseguir, né? Aqui é uma rua, que é quase uma rua principal. Essa região aqui da Atalaia foi onde começou, né, a ser habitado aqui nessa região. Então provavelmente são terrenos de invasão. Então você vê que são essas ruas finas, né? Tinha muito planejamento. Você vê que é uma região que tem esse núcleo de pobreza, de gentrificação, né? Contrastando com o restante da Atalaia, onde tem, né, até milionários, né? Aqui um posto que tem carregamento. As pessoas dirigem muito mal. Esse cara aí, essa pessoa aí provocou congestionamento em todo lugar e ainda fica na minha frente, filho de uma puta. Enfim, era um idiota, um imbecil que estava atrapalhando tudo. Nem vou por ali porque já está congestionado, né? Vamos ver as alternativas que a gente tem. Enfim, continuando aqui, né, com essas reflexões, eu vinha refletindo um pouco uma grande burrice em estar aqui, uma grande burrice. Também eu fiz tudo errado, né? Não sei pra que eu vim por aqui, mas porra, eu vou lhe contar, viu? É só pra atrapalhar. Só pra atrapalhar. Vamos ver se esses idiotas saem, né? Porque tem que mudar de faixa. Vamos lá. Deixa aí, cara, vem pra cá. Fui na faixa errada. Enfim, tá bem que pelo menos ali abriu, né? Mas provavelmente quando eu chegar vai estar fechado. Enfim, como eu ia refletindo, né? Antes de xingar e me irritar com o trânsito daqui, é porque a verdade, né? Vamos falar a verdade. Olhe o porquê do congestionamento. Isso aí, ó, é um monte de idiotas, ó, um monte de idiotas. Aqui tá o semáforo verde, mas tem esses idiotas no meio da faixa atrapalhando. Tá verde, filho da puta. Porra. Bom, você vê como é, né? Dirigir aqui em Aracaju. Enfim. Como eu ia dizendo, eu acho que eu cometi uma burrice. Agora voltando, né, a relembrar em relação a conflitos lá no Jardim dos Demônios, né, no condomínio, né? Eu acho que eu errei em uma coisa. Muitas vezes eu expunha muito minha opinião sobre as coisas. E quando a gente faz isso, a gente acaba chamando a atenção. Então, mas não é certo, eu quero mostrar a minha opinião, porque, enfim, eu quero, sei lá, a pessoa quer ter voz. E nessa de querer ter voz, de querer falar, de querer, né, que a sua opinião seja ouvida, você chama a atenção. E isso é péssimo, sabe? Isso é uma coisa
terrível, porque você acaba se tornando uma pessoa conhecida e acaba criando tanto pessoas que lhe admiram, quanto pessoas que podem não gostar de você. Então você acaba criando desafetos quando você poderia simplesmente não criar. Por exemplo, se desde o princípio eu ficasse na minha, quieto, ali, acompanhando as coisas, mas sem me manifestar em nada, né? Me manifestando só pontualmente, né? Em situações corriqueiras, né? Serviço, uma coisa, uma indicação de alguma coisa, enfim, uma opinião ou outra que não fosse, né? Que não gerasse polêmica, ótimo. Porque a partir do momento em que a gente chama atenção, né, é muito ruim. É por isso que hoje, né, eu vejo que assim, as pessoas que são famosas, mais que elas possam ter o ego muito inflado e tal, mas elas sofrem pela exposição, esse efeito terrível da exposição. Você imagine você saber que existem milhares, milhões de pessoas que lhe odeiam. Isso é péssimo. Isso é uma coisa muito ruim. Por mais que tenham pessoas que lhe idolatram, tenham fãs, mas tem também odiadores, haters, né? Pode dizer. E isso é uma coisa terrível, sabe? Então, o que eu sinto é que em relação àquele condomínio era isso. Eu acredito que se eu tivesse, desde o princípio, adotado a postura que eu venho adotando já há um bom tempo, eu não teria tido os problemas que tive antes. E a minha vida teria sido muitíssimo mais tranquila. Eu digo, por exemplo, se não fosse nenhuma confusão, um grupo geral do condomínio, por exemplo, né? Porque eu quero opinar e falar, e etc, etc. E nisso de falar e opinar, me meter em confusão, né? Não teria surgido um grupo menor, né? A tentativa de ser uma alternativa a um outro grupo maior. Não teria surgido um grupo menor, problemático. Enfim, nada dessas coisas foi o tamanho do congestionamento aqui na Beira-Mar. Só interrompendo agora, tamanho do congestionamento, ou seja, tudo isso é para ir para o forró na orla. Deve ter bandas muito famosas para tocar aqui, né, provavelmente. E aí, né, eu acho que isso criou um espectro ruim, negativo, e acabou tirando, mas também essas coisas eu também aprendi que são coisas passageiras, né? As coisas esquecem, desafetos que existem também não mudam, não vão mudar a rotina de nada. E essas coisas acontecem. A gente vai passar aqui agora voltando, né, um momento em guia de percurso, que eu fiz um guia de percurso, só que ele vai demorar muito a ser publicado, né? Aqui a gente vai passar mais uma vez pelo viaduto, né, aqui do complexo viário Maria do Carmo. Uma pessoa muito lerda ali. A gente está passando aqui por esse viaduto. A primeira aqui é a ponta sobre o Rio Pochinho. E em seguida o viaduto. Eu vou ter que depois do viaduto, né, para a gente não perder esse momento de passar pelo viaduto, eu vou fazer uma pausa aqui. Eu não gosto desse carro. Você tira o botão do volume, ele liga de novo, umas burrices, sabe? Enfim, aqui passamos pelo viaduto e agora sim eu vou
fazer a pausa aqui e depois a gente continua. Pronto, voltamos, tivemos que fazer uma pausa de novo, né? Aqui, e vamos continuar. Aqui possivelmente a gente pode pegar algum trecho de congestionamento. A gente está passando aqui pela região do Parque da Cimenteira, mas eu vou comentar o porquê que é congestionado. Esse semáforo, ele é relativamente bem programado, porém o semáforo seguinte é extremamente mal programado. Ele é péssimo. Então ele passa pelo menos uns 5 minutos fechado. Então você bota um tempo muito longo em que ele fica fechado, com a lentidão das pessoas para sair quando o semáforo abre. Isso resulta num congestionamento desnecessário. É um congestionamento artificial provocado pelo semáforo. Você vê, já está começando aqui. Aqui são esses idiotas muito lerdos. Eu vou mudar de faixa aqui. Você vê que tudo isso aqui é burrice. Burrice, porque esses idiotas vão todos lá para a região do Forró Caju, da Orla, né? Do Arraial do Povo. Tudo isso aí. Ou seja, a região da Orla, Atalaia, Coroa do Meio e adjacências só vá se for para o Arraial do Povo, né? Se quiser curtir forró e pegar muito congestionamento, fique à vontade. Porém, se não quiser, se não for curtir o forró, evite essa região. Só fui nesse lugar porque não tinha jeito. Imaginei que por dentro não ia estar tão congestionado assim, já que hoje é um feriado. Mas não adiantou muito. Pois é. Aqui, aí como eu ia dizendo, né, voltando, é um dos motivos pelos quais eu tenho um certo arrependimento em relação ao aquele condomínio, né? Estresses que poderiam ter sido evitados. Inclusive, eu vou até vou desligar o motor do carro, porque o semáforo é tão demorado que não adianta nem ficar com o motor ligado aqui. Chega a estar um silêncio, né? Fica imaginando como deve ser dirigir com um carro elétrico. BYD da vida, né? Eu já vou estar aqui a postos para quando o semáforo abrir. Acredito que ele não vai abrir ainda. Ele acabou de abrir lá. Aí ele vai abrir o lado de cá. Ele fica aberto por muito pouco tempo. Eu tô com a dor na garganta incomodando. Espero que não seja novamente uma gripe. Então ele fica muito tempo fechado. Porque são vários semáforos. Então vai abrir aquele. E o tempo que ele fica aberto é muito curto. Acabou de abrir. Já liguei o motor. Já vou sair. Você vê que não sou eu que vou causar congestionamento. Mas olha a lentidão do cidadão. E daqui a pouco fecha. Vou mudar de faixa. Novamente, um idiota aqui no meio, como sempre, né? Olha o imbecil aí. Eu acho assim que essas câmeras poderiam flagrar essas barbeiragens e multar, sabe? Notificar, porque atrapalha demais. É muita burrice, muita gente que compra carteira, porra, sabe? Não sabe o básico do básico de direção defensiva, de nada. Dirigem, eu não sei como, não sabem dirigir. É como alguém que não sabe pilotar uma moto. Você vê, vou mudar de faixa novamente. Já tem um carro aqui, não sabem de jeito nenhum. A pessoa tem que pelo menos ter alguma previsibilidade, né? Aqui, por exemplo, a gente vai passar por aqui.
Aqui é 13 de julho, é o congestionamento, né? Para lá, tá, você percebe que toda a rota que for para a orla está congestionada. Mas hoje está parecendo um dia comum, viu? Embora seja São Pedro, não está tranquilo não para voltar. Abriu. E lá vamos nós aqui. Agora entrando aqui na 13 de julho. Uma coisa que eu comentei no guia de percurso, mas agora aqui eu posso comentar melhor. A cidade de Aracaju, ela está acompanhando a própria modernidade. Antigamente, Aracaju não tem nenhuma cidade que proíbe publicidade, letreiros, né, como em São Paulo, que tem a lei da cidade limpa e coisas do tipo. Não existe esse tipo de coisa aqui em Aracaju. Então, antes os letreiros eles eram letreiros normais, impressos, né? Os outdoors, né? As placas aí de publicidade, elas costumavam ser impressas, e hoje em dia a maioria delas é em painéis de LED. Então Aracaju ela já está com esse visual, né? Ao invés de letreiros, ela está cheia de placas de LED ao redor da cidade. Então ela já está aí se modernizando, né? Com um aspecto até um pouco mais cyberpunk, futurista, né? Do passado, aquele futuro, nos anos 80, né? Realmente a cidade está com um aspecto bem diferente, né? Até mesmo se a gente for olhar os vídeos antigos aqui do canal, os primeiríssimos vídeos com as publicações lá de 2013, por exemplo. Os primeiros vídeos são de 2011, mas foram só 2 vídeos que eu gravei em 2011 e os outros foram todos em 2013 em diante. E a cidade era muito diferente. 2013, estava falando de 13 anos atrás. 2013 foi um ano muito marcante para mim. Eu tinha passado num concurso para carreira, uma dessas carreiras de nível superior de analista, né, do Poder Executivo Federal. Foi um concurso até relativamente difícil. E eu passei, fui chamado, ia ter que morar em Brasília. E pelo custo de vida, uma série de questões, né, tudo era muito diferente na época. Eu acabei não indo. Desisti e fiquei onde eu estou, aqui em Sergipe. 2013 também, em 2013, na época que eu estava decidindo se ia, se ficava, eu conheci uma namorada, eu tive uma namorada, que ela tá incomodando demais minha garganta. Ela era de Brasília e eu fiquei aqui e logo depois ela foi morar lá. Aí o namoro não foi adiante, obviamente, acabou, né? Mas ela foi assim uma mulher que marcou bastante, sabe? Um passado bem distante, acabou no próprio ano de 2013, não teve continuidade, né? E ela ficou aí nesse passado de 13 anos, mas era uma mulher muito interessante, sabe? O único problema dela na época, né? Porque as pessoas mudam, ela com certeza deve ter mudado muito, né? Mas ela era uma pessoa que assim, tinha um comportamento muito instável, né? Emocionalmente.
Era uma pessoa que estava bem agora e de repente, qualquer coisa ela ficava com raiva e, enfim, não falava. Isso pra mim, sabe, eu não gosto de pessoas assim. Eu não consigo conviver com pessoas assim. Acho que ninguém, né? Porque é realmente muito ruim. Aí não deu certo. Mas era uma mulher muito bonita. Eu acho que foi, das minhas namoradas, a que eu achei mais bonita. Não que ela fosse linda, corpo espetacular, mas ela, digamos que tinha tudo na média, sabe? Ela tinha um corpo que não era feio, era bonita de corpo, não era aquele corpo espetacular, mas era um corpo bonito. Ela tinha um rosto bonito, um sorriso bonito, uma voz também bonita, muito simpática, educada, meiga. Era uma mulher realmente que, pra mim, se não fosse esse problema, eu tenho certeza que teria sido ótimo, sabe? Eu até teria ido para Brasília, teria recomeçado a vida lá com ela, teria sido muito bom. Enfim, estamos encerrando o nosso passeio livre, a gente está chegando em nosso destino, no bairro São José. Então, fique aí agora com a vinheta de despedida, né? Foi um passeio livre bem louco, né? Bem aleatório. E a gente se vê em uma próxima oportunidade.